tem muita coisa ainda para a gente aprofundar no que ele disse. Então, primeira coisa, lembra que ele falou que o que levou ele a não aceitar a delação foi que quiseram imputar a ele crimes que ele não cometeu e ele não aceitou isso? O Tacla Duran foi o único que não aceitou. Mas nós temos aí os 77 executivos, não sei o quê. Quantos não são laranjas de gente graúda acima que passou para os de baixo crimes que eles cometeram e aceitaram, tomaram um cala-boca lá. Olha, você fica aí na sua casa com a tornozeleira, não paga nada, não sei o quê, tal, divide. Quantos não aceitaram ser laranja de crime cometido por outros? Então, a gente tem que olhar porque isso é prevaricação. O pessoal da Lava Jato, além de tudo, sabia de crimes cometidos por outras pessoas e tentavam imputar o crime em laranja. Então, é outra frente de investigação. Os laranjas que estão assumindo crimes lá em Curitiba. Segundo ponto, a gente falou aqui a revelação, essa que foi uma das mais bombásticas, aquele que ele guardou para o último minuto para não ser impedido de falar, que foi a questão do advogado Marlos Arnes, muito lá, colega de trabalho da senhora Moro, né? Eles trabalhavam junto na APAI, a senhora Moro, como diretora jurídica, passando os contratos para o escritório dele. Não sabemos se nesse caso também teve triangulação ou não, né? Superfaturamento para pagar por fora, como dizia o Zucoloto. Não sabemos, assim, tem que olhar, né? Mas, enfim. O Marlos Arnes, então, íntimo da família Moro, pois então, ele também foi contratado pelo Tacla Duran pelo pequeno honorário de 1,5 milhão de dólares para negociar a delação camarada. É mais um ali da panelinha de Curitiba. Pois então, revelou o Tacla Duran na CPMI que esse honorário, parte dele era para ser pago para o escritório e parte era para ser pago para o curso que é de propriedade do Marlos Arnes, mas em que dão aula, entre aspas, que agora eu já não sei, que dão aula os membros da Lava Jato. Delegada Macarena deu aula lá, Deltan Dallagnol, Dedê, deu aula lá, Sérgio Moro deu aula lá. E ele dizia que parte do honorário, que era para negociar delação, camarada, ia para o curso. E aí o curso rebate, é aquele bate e volta, bate no curso e ia para os professores. Será que é isso, professores, entre aspas? Essas aulas existiram? Eles sempre botam em questão, né, se existiram nas palestras do presidente Lula. As palestras foram literalmente pelo mundo inteiro. As testemunhas são internacionais. Agora, essas tais aulas do curso do Marlos Arnes, ministradas pelos membros da Lava Jato, eu nunca ouvi falar. Eu quero ver a lista de alunos, olhar cada um. Eu quero ver lá, né, a comprovação pelo celular, se eles foram nas datas realmente. A telefônica olha onde o celular foi, se eles estiveram nesse local em que as aulas são ministradas, como que é feito esse pagamento, se eles são sócios e recebem como dividendo, assim, porque se você, Wellington, no Brasil, se você formar uma sociedade uniprofissional, em que todo mundo tem a mesma profissão, você pode a receita distribuir como dividendos, que são isentos de impostos. Não se paga, porque é lucro distribuído. Então, será que é isso? Será que eles têm cada um uma cotinha e recebem como dividendo a aula que eles dão? Então, isso foi uma bomba total, porque aí, se é verdade que o Tacla Duran falou, que o dinheiro iria para esse curso, nós temos vários crimes aí. Olha aqui, ó. Primeiro, sonegação fiscal. Claramente, porque a tributação é diferente de honorário advocatício e aula de curso. Então, crime contra a ordem tributária, sonegação. A gente tem lavagem, claríssima, está lavando o dinheiro. E o dinheiro que era para ir para o Estado, hein, porque eles dão ainda desvio de dinheiro público peculato, porque era um dinheiro que era de multa, eles dão um desconto para o criminoso para ele pagar o honorário e ir para eles. Então, eles estão desviando dinheiro público, se for o caso. Falsidade ideológica, claro, que a gente está vendo aí mentira à torta e à direita. Formação de quadrilha, que são mais de 4, extorsão e, obviamente, para concluir, aquele que é o seu crime do qual você mais fala, lesa pátria, porque eles estão, né, tratando diretamente com autoridades estrangeiras, agentes estrangeiros a todo momento, contrariamente ao interesse do Brasil. Então, esse é um ponto. A gente tem que lembrar que Al Capone matou gente, fazia tráfico de bebidas na época da Lei Seca, mas ele foi pego por sonegação fiscal. Vamos lá olhar esse curso do Marlos Arnes, como eram remunerados os professores pelas aulas. Entendeu? Vamos olhar essa história de pagamento de advogado desviado. Isso é uma frente de investigação importante. Então, eu queria dizer aos deputados, Paulo Pimenta, se ainda estiver nos assistindo, não convoque só o Zucoloto, convoque também Marlos Arnes, que foi mencionado
pelo Tacla Duran, convoca aquele Adriano Bretas, né, que fumou charuto lá na capa da Veja, toda a panelinha. A gente tem que convocar toda a panelinha para contar como é que história é essa. Então, é importante. E olha, Wellington, eu queria dizer mais uma coisa importante. Vou falando da panelinha. Se a ordem de grandeza do que o Tacla Duran disse proceder, ele falou o seguinte, que a multa era de 15, ele ia pagar oficialmente 5, e 5 era embolsado pelo esquema. Então, se o esquema embolsa 1/3, que é um valor equivalente ao que é pago em multa, então a multa é de 5 e o esquema recebe 5, dos 15 originais. Se é isso, eles mesmos se gabam de dizer que eles recuperaram 700 milhões de reais na Lava Jato. Se a ordem de grandeza é a mesma, então foi para o esquema da panelinha 700 milhões de reais. Esse dinheiro é muito dinheiro. É muito dinheiro. Não é fácil sumir com 700 milhões de reais. Então, outra frente de investigação é olhar sinais exteriores de riqueza, bens adquiridos por eles, por laranjas, parentes. A gente vai olhar isso tudo, porque são 700 milhões de reais. Isso deixa rastro. Mesmo por fora, lá que o Zucoloto falava lá no aplicativo, é por fora, por fora. Mesmo por fora, mesmo fora do Brasil, inclusive, a gente tem como seguir o dinheiro. A gente vai olhar isso. E falando disso, dinheiro fora do Brasil, eu confirmei, Wellington. Eu tinha já falado aqui que tinha sido uma impressão que eu tinha tido conversando com outra fonte, assistindo ao depoimento da Tacla Duran, e uma fonte lá na CPI me confirmou. Aquela menção que ficou meio solta, gratuita, ao advogado suíço Andrea Próspero, meu vizinho que mora em Lugano, de repente vou lá bater um papo com ele, era dica. O Tacla Duran estava dando dica para quem quiser investigar. Não, o poder público não investiga, nós temos os jornalistas investigativos aí, não é, Wellington? Era dica, porque muita gente no Brasil, quem será? Usou, quem será que teve contato com o André Próspero, sabia e falou assim, vê se você não me dá uma ajuda. Quem tem contato há décadas com o doleiro do Paraná, ele lida, né, profissionalmente, dia a dia, interrogando ou conversando com o doleiro. Quem conhece doleiro tem eles nas mãos, né? Porque qualquer coisa eles prendem o doleiro. Quem pode usar o seu serviço sem nenhum medo de doleiro falar qualquer coisa? Aquilo era dica. Era mais uma frente de investigação. Fala, Wellington. Já pedi ao... Porque os jornalistas investigativos não são esses aí que ficam vazando a lista da CIA, do Panama Papers e do HSBC. Porque essa lista que é divulgada é a lista da CIA. Tanto que só divulgam o nome de desafetos. Ou então de um desavisado. Não é? Jornalistas investigativos, aquele que uma das jornalistas recentemente em Malta morreu com uma bomba dentro do carro dela, porque ela descobriu lá os podres de algumas pessoas. Esses jornalistas já estão informados pelo grupo que me dá algumas informações importantes para que investigue a relação dos brasileiros com este advogado. E mais, fontes da Interpol também foram acionadas, que é um direito meu, certo? E eu já acionei fontes minhas da Interpol para que eles pudessem pegar aí o histórico desses brasileiros que estariam lavando dinheiro com esse advogado Próspero. Né? Próspero. Queriam também ficar prósperos, claro. Né? Pois é. E precisando, eu pego o trem aqui, 1-2 horinhas, estou lá em Lugano para bater um papo, tirar foto do escritório. Só me falar, Wellington, que eu vou lá, é lindo o lugar. Lugano é lindo, eu vou lá com o maior prazer. Então, esse é um ponto que a gente, como você disse, a gente vai ficar em cima com outras pessoas. Mais um agora. Assim como havia esse esquema lá em Curitiba, também havia o esquema de fábrica de delações lá em Brasília. A gente falou aqui com o Eugênio Aragão, ele falou o caso da perseguição injusta ao amigo dele, Ângelo Goulart, que foi, na verdade, quem queria denunciar o achaque que os procuradores faziam aos empresários. Então, ele gravou para denunciar a extorsão. Ele ia ser o primeiro. Antes do Tacla Duran, ele ia denunciar o esquema, mas lá em Brasília. E aí, o que os caras fizeram? Que estavam roubando, né? Esses procuradores bandidos, bateram a carteira, achacaram os empresários e gritaram, pega ladrão. Foi o Ângelo Goulart. Ele foi como boi de piranha do esquema ali de Marcelo Miller, acho que é Marcelo Pelé, o primeiro nome do chefe de gabinete, e do próprio Janot. Então, ele foi o boi de piranha para eles que gritarem, baterem carteira e gritarem pega ladrão. Então, é outra coisa a ser investigada. A gente tem que ver que lá no depoimento do Marcelo Miller na semana passada, o honorário inicial acertado com o escritório para onde ele ia, que é uma filial de um escritório americano, era 70 milhões, mas em cima disso ele ia ganhar
para sempre. Todos os casos da JBS ele ia ganhar uma porcentagem. Aí a gente tem que saber, será que era só ele que ia para lá? Será que tinha outro procurador, de repente, acima dele, que depois de se aposentar iria entrar lá? Será que tinha sociedade oculta? Será que esses outros aí, chefe de gabinete, a galera que, né, comprava o barulho dele, fazia o esquema, será que esse pessoal também não ia participar depois, no momento, quando não houvesse mais visibilidade? Tudo isso aí a gente tem que ver. E aí, por fim, Wellington, eu queria falar o seguinte. Tem uma pessoa que eu não divulgo, porque é uma pessoa que não tem ética jornalística, uma pessoa que participou muito do golpe na mídia, que é o Reinaldo Azevedo, né, que era da Veja e hoje em dia da Rede TV. Mas ele é claramente uma pessoa genial. Ele é um gênio, mas ele atua como um gênio do mal. Mas assim como o Gilmar Mendes, pelas razões erradas, para salvar amigos, às vezes ele faz as coisas certas. E ele tem a capacidade intelectual de falar coisas certas. Então, ele publicou um roteirinho de como deveria ser a investigação, que está perfeito. Então, eu subscrevo, bem dizendo, eu não compartilho, não vou compartilhar, não vou dar link, porque eu não quero dar voz a uma pessoa que claramente atuou contra os interesses da soberania brasileira e da soberania popular. Mas, enfim, a ideia que é boa, a gente tenta ignorar qual é o dono. Olha o que ele fala. Dá até para fazer um roteiro. Letra A. Desde quando esses advogados estão nesse mercado da delação? Quais são os seus clientes? Existe relação de amizade entre procuradores e advogados que fazem delações? O que rende mais grana? Defender quem não delata ou arranjar a quase impunidade de quem delata? Antes de oficializada a delação, que tipo de negociação esses advogados mantêm com os procuradores? Existe relações extracurriculares entre estrelas da acusação e estrelas da delação? O famoso por fora do Zucoloto, né? Ele não quis dizer aqui, mas é o tal do por fora, hein? É por fora. Existe essa relação por fora, extracurricular? Quando se define uma delação, é correto afirmar que se abre um campo de investigação que será necessariamente favorável ao delator e que se fecha em outro que poderia prejudicá-lo e prejudicar outros nomes. Então, eles pegam aquele boi de piranha para esconder outras coisas. E aí eu vou falar mais um off que eu tive, Wellington, fundamental. Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, todos esses prevaricaram sim. Isso eu já sei, porque o Luiz Nassif já falou lá do esquema da trafigura, que assim, se você acha que esse desvio de contratinho de navio e não sei o quê é roubo, o roubo de uma ordem de grandeza, 2 ordens de grandeza maior, 100 vezes maior, é o da trafigura, que negocia o petróleo vendido e os derivados comprados pela Petrobras. Esse esquema, ali o Moro e o Dallagnol deram de cara com um verdadeiro poder. Esse é o verdadeiro poder. Ali eles arregaram. Não sabemos se por covardia ou por outros motivos. Não sabemos, enfim. Mas ali e aqui é isso que ele está falando. Então, com a delação, eles foram em cima do esqueminha, lá tudo combinado, as delações combinadas, que construiu a narrativa para pegar os peixinhos pequenos e livraram a barra do pessoal grande, os graúdos de fora, eles livraram. Então, prevaricaram, eles sabem, tem o lobista lá da Trafigura no Brasil, que é o Marcondes lá, não tem o nome aqui agora, mas é o Marcondes, um ex-socialite, não sei se usa socialite para homem também, mas enfim, uma pessoa da sociedade do Rio de Janeiro e que se tornou o representante, o lobista da Trafigura no Brasil. Aí prenderam ele, o Moro soltou ele rapidinho, deu passaporte para ele ir embora para Londres, mas aí falaram, não, é por esse contratinho aqui de uma empresa italiana de 1 milhão, não sei o que tal, que você fez, e não pelo contrato de bilhões que ele fazia com a Trafigura. Então, o Moro ali prevaricou, Deltan Dallagnol, todo mundo. Então, isso que o Reinaldo Azevedo falou aqui, de fazer a delação para fazer uma coisa e cobrir o crime maior, existiu nesse caso. E essa informação que eu tive é de gente da indústria do petróleo, gente que sabe do que está falando. Me falaram isso. Esse é o verdadeiro crime e também dá para pegar o pessoal da Lava Jato por aí. Trafigura, venda de petróleo e derivativos. Esse pessoal prevaricou. Ô, Rômulus, eu quero... É para evitar que as pessoas despecem aí, o Jorge Albuquerque está bloqueado de fazer comentários e tem uma outra pessoa que agora subiu muito rápido aqui, não deu para ler. Eu quero dizer o seguinte, que é uma questão entre eles e o Facebook, tá? Pessoas que são seguidoras do programa, que são seguidoras da página, em hipótese alguma, serão bloqueadas. Somente pessoas que fazem ofensas pessoais a mim, ou a Rômulus, ou a Camila, ou a qualquer membro da equipe, é que nós vamos bloquear, mesmo que sejam seguidores, porque nós não estamos aqui para ouvir desaforo de ninguém. Agora,
O Facebook é o facebook.org, recebe dinheiro de Temer para chantagem, para sabotar o nosso trabalho. Isso é uma coisa, e a gente está lutando aqui. Você acha que a gente só tem 500, 600 pessoas assistindo? Isso é mentira, isso é o que eles dizem. A gente tem milhões de pessoas assistindo. Milhões, não é brincadeira. Certo? Então, um abraço aí para o Chico Zé, que também está assistindo. O programa precisa acabar. Wellington, é o último ponto que eu vou levar. Eu já até mencionei, que é o seguinte. Agora, dica para a galera lá, Badia da Música Paulo Pimenta. Convocação do pessoal da panelinha. Então, fora o Zucoloto, chamar a senhora Rosângela Moro para falar de algo que não foi falado na CPI. Foi um lapso. Que há transferências diretas do Tacla Duran, que está na Receita Federal. Eles tentaram sumir com o documento, mas existe o Tacla Duran, tem prova. Remessas dele diretamente para a senhora Rosângela Moro. Ela era sócia do Zucoloto. Mas a transferência não foi para a sociedade, não foi para a pessoa, foi para a Rosângela Moro. Como o Tacla Duran se colocou à disposição da CPI para colaborar mais, a gente precisa perguntar a ele, oficialmente lá na CPI, a que se referiam esses pagamentos. Entendeu? Importante. Então, chamar Rosângela Moro para falar disso, chamar o Marlos Artes, como eu falei, chamar Rodrigo Castor, o irmão do procurador lá que representou os marqueteiros. Então, tem que chamar a panela inteira. O próprio procurador, irmão, Robson Castor, irmão dele. O Carlos Fernando, que foi pego na mentira, que falou que não tinha interesse na delação do Tacla Duran. O Tacla Duran mostrou o e-mail lá. Ele é que não quis. Ele é que não quis ser extorquido e não quis assumir crime que era dos outros. Não quis ser laranja. Não entrou no esquema dele. Então, esses aí, ele tem que ser chamado. Delegada Érica tem que ser chamada por causa das delegada Macarena, por causa das aulas. Vamos saber como é que foi essa aula. A gente quer saber agora esse esquema da aula. Aliás, todos eles já podem ser chamados pelas aulas. Dedê pode ser chamado pelas aulas também, para saber a história. Ele deu aula no curso. Vamos saber. Essa história da aula dá o motivo para chamar todo esse pessoal da panela. Então, do advogado Carratu. E aí a gente pede, olha o que eu pensei aqui. A gente tem que pedir o celular do Zucoloto, porque ele vai negar que teve a troca de mensagens. Aí pode falar, eu extraviei, perdi o celular, fui roubado, não tem mais celular daquela época. Não tem problema não. A gente vai na telefônica e pergunta qual era o modelo do celular que ele tinha à época, entendeu? Isso fica registrado. Cada celular tem um número único no mundo, cada um tem um número único. Uma digital, a gente vai ver esse celular, a telefônica pode dar isso, e a gente vai na loja de aplicativos, se ele tem ou do Google, né, a Google Play, ou se ele tem a Apple Store. Vamos ver se ele baixou. Isso fica registrado para sempre. Vamos ver se ele baixou esse aplicativo, o Iker. Vamos olhar. Não é uma prova conclusiva, né? A gente não é o Sérgio Moro que condena, mas é mais um indício. Vamos olhar se o Zucoloto já teve o Iker, se esse pessoal todo da Lava Jato, da panelinha, usava o Iker. Vamos na conta deles, na Apple Store, no Google Play, olha isso. Me ocorreu isso ontem, eu falei. Então vamos olhar, por exemplo, a quantidade de dados que trafegaram por esses aplicativos. Vamos olhar essa história de por fora que o Tacla Duran falou, porque dá a entender que o Tacla Duran já trabalhava com o Zucoloto antes. Ele mesmo fala que ele trabalhou. E o Zucoloto dá a entender que já tinha tido pagamento por fora antes. Vamos olhar isso, vamos olhar a história de por fora, porque você lembra disso. O Al Capone foi pego por sonegação. Então vamos seguir esse dinheiro, seguir a história da Rosângela Moro com o Marlos Arnes, a relação deles nas APAES, se tinha superfaturamento, triangulação. Vamos olhar tudo isso, a relação dessa galera com os doleiros, com quem eles convivem há tanto tempo, tem tanta intimidade. E aí, para fechar mesmo, Wellington, onde a CPI também pode ir é em cima da Globo. Porque outra frente contra a Globo. A gente não pode esquecer que a Rede Globo, ela é parceira no esquema do Achaque. Ela é parceira no esquema do Achaque. Quantas vezes não foi plantado na imprensa minuta de delação, que depois não se confirmava? Eles usam a imprensa como estratégia para Achaque, ameaçando potenciais delatores. Como é que eles chamam? Ele é um dominó. Eles prendem uma pessoa e usam ela para ir pegando outra e outra e outra e trazendo para extorsão. Então, eles, por exemplo, pegaram o primeiro. Aí eles começam a lançar minuta de delação na imprensa para já ameaçar quem vai vir depois na cadeia. E o de depois e depois. Então, a Globo foi parte fundamental, a Globo e os veículos que seguem ela, fundamental parte da indústria da delação. Também pode ser investigado como foram feitos esses vazamentos. A gente tem que lembrar que o Sérgio Moro colocou o áudio ilegal do presidente Lula com a Dilma na Globo News em poucas horas, porque ele deu a senha e o login dele no sistema da Justiça Federal, isso é gravíssimo, ao filho da Miriam Leitão, para fazer isso. Então, esses vazamentos não eram meros vazamentos, ilegal por ser vazamento, eram parte do esquema de extorsão.
Então, esses veículos participaram, sabendo ou não, da indústria da delação. Então, Rede Globo também deve ser investigada no âmbito da indústria da delação. E com isso eu fecho. Me desculpo, Wellington, por ter me estendido, mas que era importante eu dar esse recado hoje. Rômulo, desculpa, é um cacete. Você é dono do programa também aqui, tá bom? É o seguinte, foi muito bom ter estendido aí, por isso que eu falei 5 minutos, falei 2 e tal, mas deixei você falar 25 minutos numa boa, que a gente está aprendendo também com tudo que você falou. É a sua área de atuação profissional e estamos aqui para aprender também com você. Eu quero agradecer, Rômulo, a você por mais um dia, mais um programa. Essa semana, Lula e Moro estarão no Rio de Janeiro. O homem que levou a Olimpíada, a dignidade ao carioca, com metrô funcionando, com transporte público muito melhor, com dignidade, o mundo todo falando do Rio de Janeiro, que foi Lula, vai estar com aquele que inventou que a Petrobras era a maior roubalheira e tal, quebrou a indústria naval, quebrou a engenharia pesada que sustentavam, né, a economia do Rio de Janeiro, e é o Moro. Ele vai estar lá para falar de combate à corrupção. Então o povo carioca tem 2 opções, ou seguir o Lula para agradecer, ou pegar o Moro na esquina, esse canalha que ainda tem coragem de pisar em solo carioca, em solo fluminense. Não é? Ele destruiu o estado do Rio de Janeiro. Sérgio Moro, não vou nem dizer Lava Jato, Sérgio Moro. Porque Bretas é o cocô de Moro, que já é um cocô. Tá? Então não vou ficar falando de Bretas aqui. Um juizeco que pega em fuzil e tira foto... Wellington, se Moro é o cocô, o Bretas é só o peido. Pois é, exatamente. O cara que tira foto com fuzil, nos tempos de hoje... Uma besta. Um idiota. Um idiota. Idiota. Essa foto tem que ir para o mural de todos nós aqui, como forma de protesto. Um juiz tirar foto com fuzil, minha gente. Que país é esse? Como é que não punem um canalha desse? Esse Bretas que vai ser apanhado em breve. Não dói um mês. Talvez seja o presente de Natal. Segundo os jornalistas investigativos do mundo. Só do Brasil só não. Certo? Esquema com imobiliárias e construção civil. Posso até antecipar para ele não dormir. Não é com diamantes da família. Wellington, a gente tem que lembrar que o Rio de Janeiro teve muita obra pública e muito superfaturamento, né? Recentemente. Então, será que tem a ver com isso? Pois é. Então ele vai ser apanhado por essas coisas. Ele sabe o que é que eu estou falando? Não é, Bretas? Não sabe? Você que se segure aí. Segure a anágua, porque ela vai aparecer. Tá bom, seu sacaninha? Lula, em caravana, primeiro no Espírito Santo, depois no Rio de Janeiro, todo mundo apoiando o próximo presidente da República para a gente promover o referendo revogatório e também a reconstrução nacional tão necessária. Obrigado por... Wellington, um último comentário. Você me lembrou uma coisa que você falou e eu ia comentar e esqueci. Sobre a questão do presidente Lula ser caçado ou não no tapetão. É possível que o TRF4 faça isso. Você falou até que acredita. Mas, você sabe, nós dois falamos muito com pessoas em Brasília, dos dois lados, tanto a direita como a esquerda, trabalham com Lula candidato. Eles estão muito mais responsáveis que esses porra loucas de Curitiba e de Porto Alegre lá do TRF4. Eles sabem que tirar Lula é o fim, assim, vai ser sublevação geral, é o caos. Eles sabem, quanto mais Lula se fortalece, está aí na caravana lá no meu estado, queria estar lá, infelizmente não posso, se eu descer no Brasil, o Sérgio Moro me prende e manda lá para masmorra em Curitiba, mas, enfim, quanto mais Lula se fortalece, e Lula só vai se fortalecer daqui para frente, mais eles sabem que Lula vai concorrer, eles sabem que não podem impedir. Então, os políticos dos dois lados trabalham com Lula candidato, eles estão muito mais responsáveis do que esse pessoal em Porto Alegre. Então, tem recurso depois, STJ, STF, TSE. Então, esse pessoal ali a gente vai ver, porque eu acredito que Lula será candidato e certamente será o próximo presidente do Brasil como resultado disso. Então, eu precisava falar isso para as pessoas que estão preocupadas. Os políticos da direita também trabalham com Lula candidato. Um grande abraço para você, Rômulo. Obrigado, programa com uma audiência fantástica. Obrigado a todos que compartilharam. Obrigado a você. Amanhã, às 6 da manhã, estaremos de volta com mais um programa Expresso da Manhã. Tenha um excelente dia. Se você usa o Telegram, pode procurar lá o canal Expresso da Manhã, que a gente faz sempre aqui um resumo do programa logo após esta emissão. Até amanhã, às 6 da manhã. Bom dia.